O mesmo também eu posso colocar aqui e ali também da própria fonte de libertações que foram preditas por Eliseu, como estão registradas no capítulo 6 até 24, até o capítulo 7, versículo 20. E ainda posso mencionar aqui a grande peregrinação e vitória de muitos exércitos que Eliseu profetizou. Também Eliseu e Azael em Damasco foi um grande outro significado, né? Os reinados de Jorão e Acasias em Judá, Eliseu teve a sua intervenção perante esse momento. Jeú foi ungido rei como Israel, matou Jorão, e esse momento também, claro que quem ungiu Jeú foi Elias, mas Eliseu, que esteve presente durante o período de reinado de Jeú. E Eliseu foi tão marcante o seu ministério, tão significativo, que no período da sua morte, que é lançado o seu corpo em uma cova que estava aberta, no período da guerra, e a cova permaneceu aberta, não é? E aí um soldado morre, e aí os guerreiros, não, vamos lançar esse corpo nessa cova que está aberta aqui. Mas mal sabia eles que lá no final da cova, lá no na parte do fundo da cova, estava o corpo inerte de Eliseu. E a Bíblia diz que quando o corpo do soldado que foi alvejado e morto foi lançado sobre o corpo de Eliseu na cova, este soldado reviveu, foi ressuscitado. Então, até morto, Eliseu, do seu corpo saiu unção, e aquele jovem foi restaurado à vida, foi ressuscitado. Então, Eliseu teve um marco significativo de proezas, de sinais, de maravilhas e acontecimentos sobrenaturais que marcaram a sua vida profética. Mas eu vou trabalhar em uma aula distinta para vocês sobre a vida dos profetas não canônicos, que tem um grande significado, e aí eu vou tratar com maiores detalhes as ações proféticas de Elias e Eliseu e dos outros demais profetas que não constam como autores sagrados de livros proféticos, tá? Depois nós vamos ter, na narrativa, quando começa-se a tratar, já no final da carreira, no final da jornada, sobre o rei Acabe e Jezabel, nós vamos ter, primeiro, a morte de Jezabel, que está narrada no capítulo 9 de 2 Reis, e, na sequência, nós vamos ver ali falando, ou mencionando, tá? Que foram mortos, ou foi consumido, ou foi extinto, todos os 70 filhos de Acabe. O que quer dizer essa expressão, todos os 70 filhos de Acabe? Que Acabe teve 70 filhos? Não, não é isso. Ali é uma figura de linguagem para indicar a descendência de Acabe. Toda a descendência de Acabe, que poderia ser substituto a dar continuidade à dinastia de Onri, de Zinri, agora é totalmente culminada, eliminada, tá? É esse fator, é esse aspecto que fica, então, ali entre linhas, falado e mencionado, quando é falado que foram extintos, ou mortos, ou eliminados os 70 filhos de Acabe, tá? Outro sim também é que com o final de Acabe, com a morte de Acabe e da sua descendência, certo? Um período de imoralidade, de decadência moral, um período de opressão, um período de idolatria, um período de cultuação a Baal é cessado. Um período de total decadência moral, espiritual, religiosa, econômica, política é findado.
E aí agora vai reinar a Jeú, e claro que Jeú também vai ser um rei de ações negativas, vai ser um rei também negativo, tá? Um rei que vai ter também um reinado de bastante decadência. Depois de Jeú, nós vamos da morte de Jeú, que ocorre no capítulo 11, né? Nós vamos ter a ascendência ao reinado de Atália, que vai ser a única rainha da dinastia davídica, ou que vai ocupar o reinado de Judá, tá? Atália também vai tomar o trono. Ela não é ungida, ela toma o trono por um ato de usurpação, porque a pessoa que deveria assumir o trono não era Atália, era Jeoacás, mas ela toma o trono por usurpação. Mais tarde, então, ela é vencida, ela é derrotada e ela é eliminada, e aí Joás vai reinar, vai assumir o reinado e vai reinar por 40 anos e vai ter um reinado aonde vai ser marcado por uma marca de um reino bom, um reino justo e um reino de fidelidade ao Senhor. Então, Joás é um dos reinos, um dos reis que demonstra compromisso para com Deus, fidelidade e sinceridade perante o Senhor, tá? Então, Joás é um dos reis que demonstra uma vida de compromisso para com Deus, o reinado de Joás. Depois, nós vamos ter, na sequência, aí, o reinado de Amazias, tá? O reinado de Amazias em Judá, que vai ser narrado lá no capítulo 14, ele é marcado também por um momento negativo, um momento de destruição, de corrupção moral, corrupção ética, corrupção política, corrupção social e de decadência do reinado do sul em Judá. E Azarias, depois também, que vai substituir, dá continuidade a essa prática e se torna um rei decadente. Mais tarde, depois de Azarias, vai assumir o reinado Acás. Acás também vai ter um reinado negativo perante o Senhor, e assim também como o próprio Oséias, tá? E depois destes dois reis, aí nós entramos num período que encerra a dinastia de Jeroboão com Jeroboão II, e aí vem os reis Ezequias e Manassés. Ezequias é, na verdade, eu posso colocar aqui, depois de Asa, o mais significativo rei sobre Israel. Só que Ezequias ainda foi maior do que Asa. Por que Ezequias foi maior que Asa? Porque Ezequias, ele foi responsável por uma reforma religiosa. Ele promoveu uma reforma religiosa, como está narrado de uma forma muito evidente, clara, no capítulo 18, versículos 1 a 8, aonde fica muito bem clarificado e muito bem apresentado a demonstração viva, marcante, da ação de Ezequias como um homem, um rei, que ele restaura o culto, que ele quebra todos os postes ídolos, que ele restaura o culto em Israel, que ele convoca Israel para adorar o Senhor, e que ele se torna o exemplo de adoração, o exemplo de compromisso, o exemplo de fidelidade. Durante o reinado de Ezequias, houve, na verdade, uma verdadeira paz sobre Judá. Foram anos de comunhão de Israel, ou melhor, de Judá com Deus. Anos de vida de compromisso de Judá com Deus.
Ezequias restaurou o culto, restaurou a leitura da lei, restaurou a vida de intimidade, comunhão, de obediência, de submissão e adoração de Judá para com Deus. Então, Ezequias foi da dinastia davídica, junto com Asa, o mais significativo rei desta dinastia. E ainda coloco Ezequias num grau maior que Asa, porque Ezequias, em todo o seu tempo de reinado, ele exaltou e dignificou e expandiu o nome e a lei do Senhor sobre Judá. Outro sim, Ezequias foi, vamos colocar aqui, também fruto de um grande milagre. Durante o período até que está agora profetizando, claro, Isaías, não é? E Isaías vai narrar esse milagre no capítulo 19 de Isaías, nos versículos 1 a 7, no capítulo 20 a 30, e nos versículos 20 a 34, capítulo 19 de Isaías, mas também está narrado no capítulo de 2 Reis 18, versículo 9, até 2 Reis 19, 37, evento, acontecimento em que Senaqueribe invade a Judá, né? O rei da Síria, Senaqueribe, mas é totalmente castigado por sua blasfêmia, vencido e morto através da intervenção de Deus, que foi com Ezequias e lhe deu a vitória. Porque Ezequias orou ao Senhor, apresentou o Senhor e falou para o exército dele, o exército de Judá. Não é? Que Senaqueribe vinha com um grande exército, uma grande força bélica contra eles, mas eles iriam contra Senaqueribe na força, no poder e na autoridade do Senhor. E foi na autoridade do Senhor que eles venceram, não pela força do exército de Judá, mas pelo poder de Deus que interviu e lhes concedeu a vitória, honrando as palavras de Ezequias. Ezequias, então, sofre uma enfermidade, e essa enfermidade vai lhe causar a condição fatal de ele vir a morrer. E aí o profeta Isaías procura ele e anuncia o que está ali reservado, não é? Que é a morte, e ele clama ao Senhor, vira para a parede, clama, pranteia ao Senhor. E quando Isaías está saindo lá nas portas do palácio, o Senhor fala que Isaías faz com que ele volte e entregue a resposta das orações que ele faz, os prantos, tear que ele faz ao Senhor, que move o coração de Deus. E aí Isaías, antes de sair do palácio, de sair dos portões do palácio, que Deus dá a ordem, ele retorna ao palácio, vai até o local, o quarto onde estava Ezequias em pranto, e entrega a mensagem do Senhor, que Deus tinha ouvido a sua oração e lhe restituía a saúde e lhe concedia mais 15 anos de vida. Então, nós vemos na vida de Ezequias um marco muito maior da operação e da intervenção de Deus até do que aconteceu com Davi e aconteceu com Salomão. Depois nós vamos ter um reinado decadente de Manassés, que vai ser um reinado totalmente o oposto do reinado de Ezequias, sendo um rei que causa um prejuízo, um dano, uma corrupção espiritual, moral, e que vai ser, na verdade, uma decadência para o reinado de Judá, o reino do sul. Depois de Manassés, nós vamos ter o reinado de Josias. Josias é encontrado como também um rei que vai honrar o Senhor. É aquele que o livro da lei, né, é encontrado nos escombros
do templo, é levado até a sua presença, e Josias convoca todo o povo de Judá para ler a lei e para seguir a lei e estar temendo ao Senhor. Então, também ele vai ser um promovedor de uma reforma espiritual, restaurando a Judá após a decadência moral, ética, espiritual, social, econômica, uma decadência generalizada causada pelo reinado anterior de Manassés, que Josias vai restaurar através da sua vida de integridade espiritual, moral e, claro, de consagração e comunhão com Deus, que era a marca também de Josias como um rei voltado para servir a Deus e ser fiel a Deus. Depois de Josias vai assumir, então, Joaquim e Zedequias, ou melhor, Zedequias e Joaquim, né? E Joaquim vai ser o último rei, aquele no período em que ele está reinando, ocorre a invasão da Babilônia, e aí Jerusalém é saqueada, Joaquim e toda a sua corte são levados presos, como presos de guerra, para o palácio e são levados à presença de Nabucodonosor e vão ser presos políticos lá no palácio, lá na Babilônia, lá no palácio de Nabucodonosor e na Babilônia, mas no período, não está registrado na Bíblia, mas a tradição e a história reporta que no período em que Merodach, filho de Nabucodonosor, que substitui a Nabucodonosor, está reinando, o Joaquim é liberado da prisão, é liberto da prisão e tem a sua alforria e o direito de voltar para Jerusalém, tá? Com vida, voltar com vida. Então, a causa, a consequência do reinado desses reis maus, principalmente nos finais, ali no Manassés, Zedequias e Joaquim, que, na verdade, perante as mazelas e as práticas erradas e corruptas de Manassés, tá? De Zedequias, de Joaquim, pai de Joaquim, a prática de Joaquim foi até pequena, e foi só uma continuidade, mas quem, na verdade, causou a decadência final, a queda final, que culminou no exílio, foi, então, podemos listar aqui, Manassés, Zedequias e Joaquim. Claro, ocorre no final de Joaquim essa situação, essa circunstância, e esse momento caótico que vai ocorrer no período de Joaquim vai gerar e vai causar ali o exílio na Babilônia, a prisão de Joaquim e a leva de todo o reinado de Judá, de toda a estrutura de pessoas de Judá e dos bens do palácio que eram consagrados ao Senhor e do próprio templo, né? Como ali, vamos dizer assim, os despojos da conquista da Babilônia, são tudo levado, tudo é saqueado, tudo levado para a Babilônia, e aí inicia os 70 anos de cativeiro. Tá? Sobre o cativeiro babilônico, e 70 anos de cativeiro, nós vamos entrar com maiores detalhes quando estiver estudando os livros proféticos, e também em 1º e 2º Crônicas. Mas o conteúdo de 2º Reis é este, e aí esse conteúdo de 2º Reis fecha todo um contexto de uma narrativa histórica e de uma narrativa monárquica da monarquia e do reinado dos reis de Israel, reino do norte, e dos reis de Judá, reino do sul.
sabendo que 1º e 2º Crônicas, os próximos conteúdos que nós vamos estudar, as 2 próximas aulas, vão tratar agora, claro, de uma continuidade, uma ampliação e até um comentário e interpretativo de algumas peculiaridades, particularidades de alguns reis distintos que vão ser tratados dentro do conteúdo de 1º e 2º Crônicas, como também a listagem da genealogia do Toledote, que é a genealogia, que é a descendência no hebraico, que vai ser um diferencial, a marca identificatória de 1º e 2º Crônicas, que se torna ali a oportunização de conhecermos toda uma linhagem, toda uma descendência, toda uma estrutura nominal e de descendência, de organização de famílias, de pessoas e de estruturas em Israel, como vai estar muito bem demarcado em 1º e 2º Crônicas, que vai ser os 2 próximos conteúdos que iremos estar estudando. Muito bem, esse foi o conteúdo da aula de hoje, e eu quero agradecer a vocês por esta aula, e vamos encerrar com uma oração. Bondoso e eterno Pai, eu apresento a Ti neste momento as alunas que participam deste curso, a irmã Maria Ângela, a irmã Maria Nazaré e a irmã Sandra, pedindo a Tua bênção sobre a vida da irmã Maria Ângela, restaurando a sua saúde, lhe dando vigor, lhe dando paz, dando graça e sendo com ela em todo o tempo. Ser também com a irmã Maria Nazaré, fortalecendo e vigorando, abençoando e sustentando, e sendo com ela a cada dia. Sei que a irmã Sandra, onde se encontra no seu trabalho, no seu cuidado com a família, nas suas atividades junto à igreja, abençoando em todo o tempo ela, sua família e todos aqui que fazem parte da descendência das tuas filhas. E também venha abençoar e dar a paz, e guardar, e capacitar, e ser comigo e com a minha família em todo o tempo. É o que nós te pedimos e te agradecemos, te louvamos e te adoramos. Amém. Até a semana que vem. Amanhã eu envio a aula e envio os slides. Deus seja convosco.